Com muito prazer, iniciando essa nossa série, tenho a honra de estar com o Dr. Manuel Justino, meu professor, meu mestre nos estudos de reestruturação, desembargador do Tribunal de Justiça aposentado, professor universitário e grande conhecedor da área. Autor de diversos livros sobre a área, que tenho todos, ainda não tenho o último, porque ainda não saiu, mas já estou na pré-venda para poder comprar o livro. Doutor Manuel, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom, e sem maiores delongas, vamos logo começar a falar do que mais gostamos, né? Eu, particularmente, gosto de falar de reestruturação e futebol. Muitas vezes não nessa ordem, doutor Manuel. Pode ser que se o meu time estiver ganhando, gosto mais de futebol, mas como ele está muito ruim, então vamos falar só de reestruturação para o pessoal aí não me encher muita paciência nos grupos de zap. E aí, doutor Manuel, nós temos aí as alterações recentes na nossa tão conhecida Lei 11.101 de 2005, e alterações muito relevantes. Porém, como sabemos, muitas dessas alterações no início dos magistrados, dos aplicadores do direito, vão trazer e vem trazendo já muitas dúvidas do que vai acontecer. E hoje eu gostaria de conversar com o doutor em alguns aspectos, infelizmente, que não dá para a gente falar de todos aqui, mas em alguns aspectos bem relevantes que a gente já vem na prática sentindo a dificuldade, tanto do Poder Judiciário, como das empresas em recuperação, como dos credores, como do administrador judicial, de como lidar com essas alterações. E eu começo aqui, doutor Manuel, com essa questão do prazo, do chamado período de suspensão. Nós tínhamos anteriormente um prazo de 180 dias, ponto final. E aí, através de uma construção jurisprudencial, esse prazo, desde que não houvesse culpa da recuperanda na demora dos trabalhos na recuperação judicial, o juiz poderia prorrogar este prazo. E agora, a nova lei, em seu artigo 6º, deixou claro que o prazo é de 180 dias, prorrogável apenas por uma vez, mais 180 dias. Na prática, doutor Manuel, nós sabemos a dificuldade desses 180 mais 180 serem suficientes. E nós sabemos que vai ser difícil conseguir resolver todas as questões necessárias para que continuem suspensas as ações individuais e tenha-se uma negociação em massa. Doutor Manuel, o que o senhor pensa a respeito dessa questão? Eu acho extremamente curioso, enquanto você estava falando, eu estava me lembrando o seguinte, que se a lei não fica atenta à realidade, a realidade não obedece à lei. Isso é uma regra que, desde que o mundo é mundo, regra fora da realidade não é observada. Quando saiu a lei anterior, a 11.101, eu até peguei aqui para dizer que o parágrafo 4º do artigo 6º da lei anterior dizia o seguinte: em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 dias. E todo mundo que escreveu sobre a lei, eu escrevi sobre a lei, ainda no período da vacácio, naquela ocasião, eu falei que esses 180 dias não seriam obedecidos, não é porque juiz não gosta de obedecer a lei, advogado quer transgredir a lei, não. Esses 180 dias eram contra a realidade, batiam de frente com a realidade. Então, o que aconteceu foi exatamente isso. E nisso parece que a lei, vamos dizer, o legislador, ele ficou atento e falou, opa, vamos voltar à realidade. E o que veio, então, no parágrafo 4º do artigo 6º agora, já de cara a lei diz que o prazo é de 180 dias, prorrogável por mais 180 dias. Eu não sei, eu acho que 360 dias talvez seja, talvez não, certamente é mais factível do que o prazo de 180 dias. Não sei se 360 dias será ou não suficiente, mas é mais uma indicação de que a lei não pode desconhecer a realidade, porque se desconhecer a realidade, passa a desconhecer a lei. E foi o que ocorreu. Agora nós estamos com 360 e mais os 180, não é? Que nós temos lá, que você até tinha já observado, que esse prazo pode ser prorrogado por mais 180 dias, na forma do parágrafo 4º do artigo 56, é isso, não é?
e, portanto, Onde traz passaríamos... a questão do plano alternativo dos credores. Isso, exatamente. Doutor Manuel, o senhor acha que, tirando a questão do plano alternativo, do mais 180, se a gente trabalhar num plano normal, numa condição normal do plano apresentado pelo devedor, caso, por alguma razão, os 360 dias não sejam necessários, o doutor acha que o judiciário ele vai novamente, como na outra vez, flexibilizar esse prazo e conceder mais prazo do stay? Sem dúvida nenhuma, a celeridade é de interesse processual geral e de interesse especial na recuperação. Agora, o que ocorre é o seguinte: se estiver numa situação dessa, em que passou o prazo de 180, passou o prazo de 360 e passou o prazo de 540, e por qualquer razão, não importa com culpa, sem culpa, o que seja, como no caso da Oi, se os prazos não fossem rigorosamente cumpridos, será que algum juiz decretaria a falência da Oi? Eu acho difícil. E por que não? Porque a falência ainda traz aquele ranço, primeiro de crime, segundo de esvaziamento total, de parada, sem aquela possibilidade de continuação de negócio, embora a lei preveja. Eu continuo achando que os juízes, o judiciário em geral, o STJ, ele fará muita força, e é muito bom, para que esse prazo seja cumprido. Mas eu duvido que, numa situação como essa, algum juiz ou algum tribunal venha a decretar a falência. Não sei o que vai acontecer. E nessa mesma linha, doutor Manuel, nós temos aí também não digo uma alteração, mas também uma colocação mais concreta e mais direta de prazo, que é a questão do artigo 9º, do próprio artigo 56, onde ele está regulamentando o quê? As assembleias instaladas deverão ter, ou seja, se encerrar no prazo máximo de 90 dias. E aí vem uma grande preocupação. Por quê, doutor Manuel? Porque não diz a sanção se essa assembleia não for encerrada. E aí, doutor Manuel, na prática, eu posso falar um pouquinho até com conhecimento de causa pela atuação aí com os devedores em processo de recuperação judicial. A recuperanda tem o maior interesse em resolver a questão e aprovar o plano, em ter as execuções extintas pela novação da aprovação de um plano, mas sempre a culpa acaba, a primeira a ser vista como vilã da história é a recuperanda. E nós temos acompanhado que os credores, doutor Manuel, têm tido muita dificuldade em analisar as propostas do plano, e principalmente grandes credores. E cito aqui bancos, cito aqui grandes companhias que nos pedem muitas vezes 30, 60, 90 dias de suspensão de uma assembleia para analisar modificações no plano. E nós temos agora uma disposição direta, uma disposição que já está vigorando, que prevê que em 90 dias a Assembleia instalada tem que se encerrar. E aí eu pergunto ao senhor, essa disposição desses 90 dias, na visão do senhor, é uma situação crível? A primeira pergunta. E a segunda pergunta, que é essa que eu já tenho ouvido aí diversas situações e gostaria muito de ouvir o que o senhor pensa. Qual é a consequência? O juiz concede mais prazo, eu vou poder trazer os outros credores que não estavam habilitados e abrir tudo de novo, eu vou decretar falência porque eu não cumpri os 90 dias, eu vou extinguir o processo e começo de novo. Vai ser uma confusão caso esses 90 dias não sejam cumpridos. Gostaria de ouvir o que o senhor pensa especificamente dessa questão de 90 dias para se encerrar uma assembleia devidamente instalada, doutor Manuel. Eu digo sempre para os meus alunos, quando eu estou conversando, e todo mundo sabe disso, só estou lembrando, que na realidade nós estamos com o código na mão. Eu tenho o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil, e aqui é o Código de Recuperação e Falência. E nós sabemos que a aplicação do código, por sua amplitude, qualquer código, ele muitas vezes ele cai em certas contradições. A lei não tem contradição, a lei é dogmática, a gente sabe de tudo isso, mas a realidade do dia a dia mostra isso. Aqui, eu sempre, desde que eu li a primeira vez esse parágrafo 9º do artigo 56, parágrafo 9º do artigo 56, isso, que diz exatamente isso. Para quem não está com a lei na mão, evidentemente, na hipótese de suspensão da Assembleia Geral de Credores convocados para fim de votação do plano de recuperação, desse plano de recuperação do parágrafo 4º
do artigo 56, a Assembleia deverá ser encerrada no prazo de até 90 dias, contado da data da sua instalação. Muito bem. E você pergunta, eu também pergunto. E se não ocorrer dentro desses 90 dias, o que acontece? Não acontece nada. O que diz o inciso 2º do parágrafo 4º do artigo 6º? Diz que esse prazo de 180 dias de suspensão aplica-se também no caso do... Ele diz especificamente isso, no caso do parágrafo 4º do artigo 56. Ora, se... Eu não vou repetir de novo, mas se o artigo 6º, dessa parte que eu disse, me dá o prazo de 180 dias, o que o juiz faz se não ocorrer dentro do prazo de 90 dias e este prazo de 90 dias for inferior ao prazo de 180 dias? O juiz tem que esperar. Ele fala, olha, tá bom, então tinha que terminar em 90 dias, não terminou, mas eu não posso fazer nada, porque tem o prazo de 180 dias de suspensão de todos os processos. Ou seja, na minha opinião, deixa eu usar o termo, cairá no oblívio. Não é? Enfim, ele não será muito bem considerado. Vamos ver o que a jurisprudência vai fazer. Não sei, Doutor Manuel, sinceramente, eu ainda não tenho uma opinião muito formada, mas vou contar para o senhor o que eu tenho ouvido aí até de grandes juristas aí da área. Alguns falam, e essa para mim é uma questão que fica fora de sentido, até porque decretação de falência decorre de expressa previsão legal, de convolução em falência por falta de cumprimento da legislação. Uns falam isso. Sei também que o senhor não concordaria com esse ponto também, que pode decretar falência, correto? Sim. Nesse caso, não há possibilidade de decreto de falência. Perfeito. Eu costumo comparar o decreto de falência ao conceito de crime. Você não pode, analogicamente, condenar alguém por um crime que não está previsto especificamente. Como a falência, entre aspas, é a morte, entre aspas, da sociedade, não é a morte, mas entre aspas, é um morto-vivo, é a morte da sociedade empresária, o juiz não pode conceder, não pode decretar a falência se não houver previsão específica. E aqui há um prazo de 180 dias, portanto, enquanto não passar o prazo de 180 dias, o juiz não pode decretar falência. Mais uma razão para esse artigo 9º, me parece, cair aí num certo esquecimento, num respeitoso esquecimento. Não é? Acho que é por aí. E aí, doutor Manuel, eu ouvi isso de um desembargador de uma Câmara especializada, desembargador esse nativo no Tribunal de Justiça de São Paulo, e essa me preocupou um pouco, que seria uma causa de extinção do processo sem julgamento do mérito, tendo em vista que a recuperanda como autora da ação não cumpriu um dos requisitos legais do artigo. Isso me preocupou, doutor Manuel, porque é uma posição de um desembargador da Câmara especializada, em atividade, que pode julgar algum recurso nesse sentido. E aí o senhor imagina os prejuízos, na minha visão, para todos, para os credores e para o devedor. Porque apesar do devedor poder ingressar de novo, o senhor imagina, nova lista, AJ de novo, honorários de AJ de novo, custas processuais de novo. O senhor vê esse espaço, doutor Manuel, para uma extinção sem julgamento? Não, eu acho que eu concordo com você. Eu acho que a extinção aí não favorece ninguém será favorecido pela extinção, e, por outro lado, haverá todos esses prejuízos que você falou. Eu acho que a gente tem que achar o caminho por aí, viu? Tem que achar algum caminho, tem que aguardar mais aqueles 180 dias. Não me parece que a extinção seja a melhor solução. Eu, sinceramente, doutor Manuel, concordo aí plenamente com o senhor. Acredito que os magistrados eles devem avaliar com muita calma essa questão dos 90 dias. Creio eu que, se é aplicável para 180 dias a mais, quando você pode ter um plano alternativo apresentado pelos credores na forma do parágrafo 4º do 56, como o senhor bem disse, por que não aguardar esses 180 dias também, no caso de uma assembleia ainda sem o plano alternativo? Acho que esse realmente seria o melhor caminho, como o senhor mesmo bem frisou. Deixa eu aproveitar e fazer, vamos dizer, uma crítica de 1 minuto, uma crítica geral. Claro, fica à vontade, Manuel.
até desbordando um pouco desse nosso assunto, eu acho que essa reforma veio na hora errada. Veio na hora errada. Não era ainda, aliás, ministros do STJ, que também não autorizaram que se falasse isso, várias vezes diziam, olha, agora que nós estamos começando a encontrar o caminho jurisprudencial, vem essa mudança aí, mudança que nós sabemos, ruim. Ela tem alguma coisa boa? Tem. É o que eu sempre digo, um relógio parado 2 vezes por dia ele está certo. Então, nada está absolutamente errado. Trouxe alguns benefícios? Trouxe. Mas eu acho que a reforma correta nesse momento seria colocar a insolvência transnacional que precisava e manter o inciso 18 do artigo 50, que resolvia aquele problema que eu chamo de fraude legal contra a Fazenda. Ou seja, quer vender tudo da UPI? Pode vender, mas aí aplica, ótimo, o inciso 18 do artigo 50 e paga de acordo com a falência. Essa reforma, ela deveria vir dentro de mais 10 ou 15 anos. Eu só lamentaria porque provavelmente com a idade que eu estou, eu não ia alcançar essa nova reforma, né? Vocês iam falar, o saudoso professor Manuel Justino ia gostar muito dessa reforma, mas eu acho que essa reforma veio na hora errada e na dosagem errada. Mas é uma crítica geral, eu estou até saindo aqui do nosso assunto. Não, mas eu também concordo, doutor Manuel. Eu acho que muitos pontos talvez demorou para ser mudado e para ser alterado, e algumas coisas deveríamos ter deixado que a jurisprudência estava moldando e moldando muito bem. E agora vai ter que voltar a moldar novamente ou aplicar novamente. E ainda aproveitando a crítica, doutor Manuel, e de novo, né? Deixou as associações e algumas outras entidades aí né, totalmente com perfis econômicos de fora, para você deixar de novo e ter discussões jurisprudenciais novamente, que aí sim poderia ter resolvido o problema, né? E não resolveu, foi omissa novamente e continua deixando a discussão, e com essa crise econômica mundial em todos os setores, está trazendo aí diversas discussões com associações, fundações de ensino, clubes de futebol e outras coisas que nós aí particularmente sempre batemos um papo sobre isso. Aí sim deveria ter alguma alteração mais significativa, infelizmente não teve. E nessa linha, doutor Manuel, eu vou entrar aqui também numa alteração que, na minha opinião, não aconteceu, que é o nosso velho amigo fisco, né? O nosso velho amigo fazenda pública. Porque, no primeiro momento, o nosso amigável inimigo, não é? Nosso amigável inimigo aí do dia a dia. Porque, poxa, por que não incluí-lo, né? A gente sempre discute isso com uma reestruturação também organizada para ele dentro da lei, e novamente ele fica fora, mas fica dentro. Agora, na minha opinião, de novo, a jurisprudência estava construindo um caminho, enunciados construindo o caminho, e agora eles, como o senhor disse, que vocês querem assim, então vai ser assim. Mas nós temos algumas questões contra o fisco aqui que são complicadas. Eu não tenho a suspensão das execuções contra o fisco, e, por outro lado, eu tenho que quem manda na execução fiscal do juiz especializado na execução fiscal é o juiz da recuperação, porque ele que vai falar sobre a constrição de patrimônio em empresa que está em recuperação judicial. Agora eu tenho hipótese concreta e expressa de convolução em falência. Se eu não fizer o pagamento do parcelamento lá da 10.522 lá e suas alíneas, eu posso ter a convolução em falência. Então, hoje, doutor Manuel, é uma preocupação muito grande para as empresas em recuperação, e principalmente nós, os profissionais que trabalhamos com as recuperandas e devedoras, quando a gente vai avaliar um projeto, a gente tem que avaliar muito bem a questão do fisco. Por quê? Se o juiz aplicar tudo que está hoje na legislação, é um problema. Muitas vezes vai acabar até inviabilizando um procedimento de reestruturação. Por quê? Por mais que o fisco, e também tem que reconhecer isso, né? Por mais que o fisco hoje tenha diversas formas de você conseguir pactuar, quando você vai mesmo para uma repactuação fiscal, quando você vai mesmo para um parcelamento, você vê que não é tão fácil como parece. Então, ele diz lá na 10.522, a linha C, 70% de deságio. Não é 70% de deságio, é até 70%. Mas quando você vai fazer a adesão, chega e não dá 50%. Eles colocam 30 em uma, 20 em outra, 12 em outra, 13 em outra. Então, assim, acaba até inviabilizando o próprio parcelamento. E aí vem a preocupação. Nós temos casos, doutor Manuel, em São Paulo, de varas especializadas em primeira instância, que tem juiz que já está exigindo a certidão
para conceder plano. Ou está dando decisão, deixando claro que, olha, eu coloco uma condição suspensiva aqui, tá? Se você em 90 dias não apresentar o parcelamento e a certidão positiva com efeito negativo, o seu plano não está homologado. E aqui eu coloco para o senhor mais uma vez, qual seria o efeito disso? Seria convolar em falência? Seria extinguir o processo? E o que o senhor pensa desses superpoderes do fisco agora com a reforma da legislação? Daí, é gozado a gente lembrar as regras gerais aí que comandam o universo, não é? Tem aquela velha história, como é que toda ação provoca uma reação igual em sentido contrário. Foi exatamente o que aconteceu. O fisco, no sistema antes da reforma, o fisco estava absolutamente inerme. Ele não fazia nada. Ele ficava assistindo a recuperação, ficava vendo os bens sumindo, e chegava uma hora que ele falava, tá bom, e agora? O que eu vou fazer? Não vou fazer nada. Não preciso falar isso. Quem está na área sabe que acontecia isso. Que eu sempre chamei isso de fraude legal. Na realidade, era uma fraude legal. Só que o fisco, que tem muita força, e nós sabemos disso, o fisco e os bancos, né, os dois. Primeiro os bancos, depois o fisco. O fisco, que tem muita força para alterar, ele alterou de uma tal forma que ele até diz que está na recuperação, que ele, vamos dizer, adentrou a recuperação. Não. Ele diz, não, eu pus um pé na recuperação. Sim, ele pôs um pé para dar um chute no recuperando e acabar com a recuperação. Porque o que aconteceu? Ele deu um tipo de parcelamento que, teoricamente, seria um bom parcelamento. Agora, quem que vai resolver esse problema do parcelamento? É extrajudicial. E a gente sabe das dificuldades para o parcelamento, que você acabou de dizer. Até 70%. Até 70%, tá bom, eu te dou 5% de desconto. E como é que você vai fazer? Quer dizer, você vai discutir na recuperação que você procurou o procurador. Tem muitos procuradores que são extremamente, vamos dizer, cuidadosos, etc., mas tem alguns, ele está limitado ali, ele está vinculado à legislação. Uma das coisas, por exemplo, que eu digo, o fisco, eu acho curioso, isso aí é um pouco extenso, mas 2 minutos, vai. O fisco, aqui, nas alterações, ele manteve aquele aspecto de, para você poder ter o parcelamento, você precisa desistir de todas as ações, que é o mesmo aspecto que foi considerado inconstitucional no sistema anterior, e que tudo leva a crer que vai ser considerado inconstitucional aqui. Aliás, foi considerado constitucional, não, foi indicado como inconstitucional. O STJ disse isso, embora o STJ não examine constitucionalidade. Mas o STJ, quando surgiu aquela alteração anterior, ele falou, olha, parece que isso aqui é inconstitucional. Agora, eles mantiveram isso aí. O que vai acontecer? Vai dar todos aqueles problemas novamente. E qual é a solução? Me parece que a solução, mas aí o fisco, eu não sei se é vamos dizer, um vício de origem, o que é isso, o fisco não quer estar no interior da recuperação. Ele fica fora. E ficando fora, vai dar problema desse tipo. Como, aliás, vai dar também no caso das alienações fiduciárias. Ou seja, o fisco deve ser favorecido? Sim. O credor fiduciário deve ser favorecido? Sim. Mas todos dentro da recuperação. Não dá, me parece meio, como é que eu diria, meio... não é inteligível. E o que vai acontecer vai ser exatamente eternizar todos aqueles problemas que nós tivemos e que vamos continuar tendo. Eu novamente digo, o que o juiz vai fazer se não tiver o 57? Ele vai extinguir a recuperação? Mas tá bom, ele está dando 90 dias, ou dando 120 dias, que é a condição, vamos dizer, resolutiva para que prossiga na recuperação. Tá bom, aí ele diz, extingo. E quem já recebeu, como é que fica? Começa tudo de novo? Desapareceu? Ou seja, me parece que não há esquizofrenia, é esse o termo. É uma esquizofrenia você pretender fazer uma recuperação judicial, deixando de fora da recuperação judicial os maiores credores, que são o fisco e os bancos. Eu não sei para onde vamos caminhar. E eu queria fazer mais uma criticazinha.
eu não gosto de falar, eu não gosto de falar nada sem contar o que acontece com os bancos. O que acontece na alienação fiduciária? Eu estou até saindo fora mas da nossa questão do fisco, mas não estou saindo fora, não, porque é o mesmo problema de credor fora da recuperação. O fisco, a gente sabe disso, a gente que participou de todas essas discussões, o fisco não, os bancos, a Febraban, a gente que participou de todas as discussões, disse, não, eu não quero participar disso. Então, o advogado, todos os advogados também da Febraban, muito cordatos, muito amigos nossos, conhecedores do assunto, mas a Febraban como instituição falou, não, eu não quero participar disso aí, como não participou mesmo. Tem aquelas 40, 50 associações que participaram de todas essas discussões e tal, e a Febraban oficialmente não participou. O curioso é que ela não participou, mas o parágrafo 7º-A do artigo 6º favorece o fisco, favorece o banco. Por quê? Quando a Lei 11.101 entrou em vigor, era automático, estava na cabeça da gente, suspende a possibilidade de busca e apreensão. O parágrafo 7º-A do artigo 6º agora diz que não suspende. Só suspende se o bem for essencial a critério do juiz. Ora, mas o banco não queria entrar nisso aqui, e como é que foram favorecer o banco desse jeito? Não era para favorecer. O próprio banco diz, não, deixa do jeito que está. Então, são essas coisas que vão desanimando a gente, mas que não pode desanimar. Agora, o que a gente tem que ver? Tem que partir para, nós sabemos disso, partir para a interpretação da lei, para ver o que nós podemos encontrar. É mais ou menos isso aí. E aí, doutor Manuel, também aproveitando aqui a questão dos bancos, já que falamos deles, novamente, né, por nossa vivência na prática, doutor Manuel, como está difícil convencer os bancos a aceitar qualquer plano de reestruturação? Parece que eles se aliaram de alguma forma e, doutor Manuel, eles não estão aceitando deságio, não estão aceitando carência, não estão aceitando alongamento de dívida. Tá assim, tá muito, eu não sei o que está acontecendo, está muito difícil. Até imagino que, tendo em vista lá o Tratado da Basileia, que os bancos, quando tem a recuperação, devem colocar no prejuízo e tem que caucionar valores maiores aí para acabar emprestando mais dinheiro no país. Creio eu que eles estão numa frente para desestimular recuperações judiciais, dizendo, olha, sem recuperação, eu te dou 30% de deságio, te dou carência. Agora, se você entrar em recuperação, vou ser linha dura e vou votar. Não vou aceitar nada. Eu nunca vi o que está acontecendo com os bancos, doutor Manuel, e bancos de primeira linha. Obviamente que não posso dizer isso porque não tenho nenhuma evidência, mas é o que parece que está acontecendo. Está muito difícil a negociação com bancos, muito difícil, como nunca esteve em todos os tempos. A gente milita nisso já há mais de 15 anos e eu nunca vi a dificuldade tamanha que está tendo hoje para a gente negociar na recuperação judicial com os nossos amigos bancos. Está muito difícil. Por outro lado, me parece que essa crítica também, vamos dizer, é o caso de ser lembrado. Precisamos tomar muito cuidado para que a lei de recuperação, para que o processo de recuperação não se transforme numa nova concordata. Concordata que era a antessala da falência fraudulenta, não é? E eu digo isso porque eu dou um exemplo, por exemplo, sem citar casos, poderia até citar casos específicos, mas credores, por exemplo, devedores que oferecem, que pedem 90% de deságio, ou até mais que isso. Houve um caso em que o pedido de deságio era de 98%. Eu pergunto, será que isso está correto? Aí vem o STJ e diz, olha, parte de questão econômica, o juiz não deve meter o bico. Mas aí não é questão de direito ao deságio. Me parece que aí é abuso do direito ao deságio. Ou seja, me parece que as partes aí, tanto o devedor quanto o credor fisco, credor banco, etc., eles estão radicalizando. Aliás, nós já vimos que a radicalização só leva a desgraça em todo sentido, e nós estamos sentindo isso na pele há muito tempo. E me parece que realmente há aí uma radicalização nesse sentido, de dizer, não, eu ofereço pagar 2%, e se o credor aceitar, tudo bem.
E o credor a gente sabe como às vezes está, né? Se não for banco, etc., o pequeno credor também não tem, ele fica também inerme. O que eu estou achando é exatamente isso. E agora veio essa reforma que, pô, podia esperar uns 10 anos para a gente achar o caminho aí. Enfim, de qualquer maneira, meu caro Daí, eu acho que o trabalho dos advogados, o trabalho de quem escreve, de quem opina, etc., é realmente tentar encontrar caminhos para isso. E o caminho sempre tem que ter aquela visão de que, sim, o princípio da lei é a recuperação da empresa. Mas se nós encontrarmos também um caminho em que a falência pode ser um caminho melhor, e para isso, novamente, eu elogio o inciso 18 do artigo 50, que é uma recuperação na qual o devedor vem a juízo, vende tudo que tem, e esse dinheiro é pago como se fosse uma falência. Eu acho que esse caminho do inciso 18 do artigo 50 talvez seja um caminho que indiretamente coloque a possibilidade de falência, embora não se fale em falência, mas é uma liquidação, a falência é uma liquidação, então o inciso 18 do artigo 50 talvez fosse um caminho a ser explorado pelos advogados, pelas empresas e pelo judiciário em geral. Ou seja, entro com pedido de recuperação, vendo tudo como se fosse falência, pago como se fosse falência e a empresa continua funcionando normalmente. Me parece que esse talvez seria um caminho. Não sei. Vamos lá. E é, doutor Manuel, doutor Manuel, que muitas vezes é a necessidade, é o certo a se fazer, porque você acaba liquidando credores, você acaba com os ativos que muitas vezes a empresa até não utilizaria ou não conseguiria alienar de outra forma, e você tem aí a manutenção da atividade empresarial tão protegida, né, pelas legislações que nós temos no Brasil. E Doutor claro que, Manuel. numa situação dessa, é, isso aí teria sido combinado com o grupo financeiro. Olha, vamos lá, eu vou pedir recuperação, vamos vender, o preço é tanto, esse preço é justo, e, portanto, enfim, seria um caminho. Desculpe, vamos lá, Odair, mas vamos lá. Não, Prometo que eu não te interrompo. o senhor que manda aqui. Doutor Manuel, infelizmente chegamos aí ao final do nosso primeiro vídeo, nossa primeira entrevista aqui na nossa reestruturação em pauta. Eu gostaria de agradecer muito ao senhor mais uma vez, foi de extrema gratidão, foi muito, 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 muito gostoso o nosso bate-papo. Mais uma vez, a gente aprende bastante com o senhor cada vez mais. Eu gostaria de agradecer e já gostaria de avisá-lo que voltaremos a falar aqui no Reestruturação mediante algumas decisões que a gente sabe que vão acontecer. E eu já vou deixar claro que vamos convidá-lo novamente para novos debates e contamos muito com a sua presença. Doutor Manuel, gostaria de agradecer muito, muito mesmo, senhor. Muito obrigado. Eu queria fazer um agradecimento final, Daí, para mim realmente é um privilégio, é uma distinção você ter me chamado para, vamos dizer, para a primeira discussão, a inauguração disso. Realmente eu me sinto, vamos dizer, homenageado por isso. Muito obrigado. Não poderia deixar de agradecer também a Cibele que é vamos dizer, a grande pensadora também, e agradecer a Tamara, que a Tamara fez o possível para nos colocar aqui dentro. Daí, meus parabéns por isso. Eu acho que realmente esse tipo de iniciativa tem muito, muito, muito que ser agora explorado por todos. Meus parabéns e, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço para todos vocês.